Todos, sejam todos bem-vindos a esta casa fraterna que nos acolhe, esse pronto-socorro espiritual. Pela bondade de Jesus, a quem invocamos neste momento, para que continuemos nessas vibrações de intenso amor, de intensa bondade, que acolhe a cada um de nós, nos chama pelo nome, nos assinala o nosso progresso e nos aponta a direção. Esse Jesus vivo, que caminha conosco e que está reunido, que Ele mesmo asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem pensando nele, Ele estaria presente. E aí, a gente se pergunta, com o caminhar dos dias, com as dificuldades que cada um temos, né? O que seria a Terra? Cada dia que a gente se depara com as questões tão difíceis, né? Parece que cada dia vai ficando mais espremido, não é assim? As coisas vão ficando mais apertadas, mais difíceis de encarar, onde a dor ela graça de uma forma que a gente pensa que já viu de tudo e continua vendo coisas. Não é assim? Será que nós estamos deserdados? Será que nós estamos esquecidos, né? Como que vamos sustentar a nossa fé diante das realidades tão duras, das provas tão difíceis a que temos sido submetidos, cada um de nós? Cada um aqui tem a sua própria história e ela tem sido, tenho certeza disso, com lágrimas, com dores, com sangue, com perdas, né? E a gente amanhece todos os dias renascendo com uma esperança. Mas então o que é a Terra? Essa pergunta foi feita por Emmanuel nessa obra, O Consolador, que eu recomendo que estudem em casa. Emmanuel pergunta e os espíritos superiores respondem através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O que seria a Terra? Esse planeta tão pequenino, né? Na imensidão cósmica, onde todos os dias luzes, céu estrelado, sol magnífico, né? Uma natureza exuberante, com animais, com plantas, com profundezas das selvas, de povos, de culturas, de mares ainda inexplorados, de pessoas que convivem com a gente e a gente não sabe quem é, porque cada um parece que é um universo. E quem lida com gente, né, diretamente, e todos nós lidamos de uma forma ou de outra, a gente se assusta. Mas o que é a Terra? E foi exatamente essa pergunta que Emmanuel dirige à espiritualidade superior através do Chico. E ele faz essa pergunta: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Como assim? Assusta, né? Se é uma escola de fraternidade ou se é uma penitenciária de regeneração. A gente que lida com pessoas encarceradas e ouve o choro, o grito, o lamento, a promessa, a dor, que se refere ao inferno, um verdadeiro inferno aquilo lá, mas ao mesmo tempo a gente ouve: eu encontrei Jesus aqui dentro. Ah, muito bem, eu quero ver você viver com Jesus quando sair daí. Que lá você está
fora, digamos, das drogas, fora das tentações. Você tem alimentação, você tem comida, você tem segurança, você tem um mundo assistido pelo Estado. Mas aí a pergunta que fica: regenera? Alguns sim, outros não. Mas voltando aqui para a terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Vamos ouvir a resposta. Emmanuel responde que a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. É ao mesmo tempo essa escola de fraternidade que tem uma única finalidade: a regeneração dos espíritos encarnados. Aí, mas muitos haverão de perguntar: mas por que não melhora? Por que a gente parece que vê piorando? Aí nós entraríamos em uma outra conversa, né? Que Jesus está dando a oportunidade para os espíritos que estavam na erradicidade, estavam no mundo espiritual, de vir novamente, estar encarnado como uma última oportunidade de regeneração, porque nós atravessamos a fase de um planeta de provas e expiações para um planeta melhor. Isso quer dizer o seguinte: que nós ainda não vamos viver isso, mas nós estamos e haveremos de aguentar mais um tempo para que outros espíritos ainda que estão vindo possa ter mais, que possamos ver mais quantidade de pessoas boas do que as que fazem mal. Isso é o planeta de regeneração. Essa é a fase que nós estamos vivendo. Por isso que está todo mundo sofrendo muito. Sofrendo muito. Diz ainda que as almas que aí se encontram, aqui hoje, em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas assaz penosas. Poderia perguntar cada um de nós aqui: mas por que eu sofro tanto? Por que eu caio num buraco, levanto, eu caio em outro, daqui a pouco eu caio em outro, daqui a pouco eu não acerto, a minha vida é só um tropeço só. Exatamente, é o resgate de dívidas do passado. Daí o motivo, né, desse resgate, de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. Olha que interessante. É ao mesmo tempo um planeta, a Terra, um planeta de aperfeiçoamento, de regeneração, mas pela qualidade, pelo tamanho da dívida que nós temos com a contabilidade divina, realmente é uma penitenciária. É uma penitenciária. A verdade, por isso que a gente ouve esses gemidos e aflições, é a dor, é a incompreensão, as guerras, toda a desavença. Não para de derramamento de sangue, de ódio. Não para, não cessa. Porque as pessoas ainda não tomaram consciência do que é a Terra. Muitas vezes não sabem nem quem é você mesmo. O que você está fazendo aqui? Nós somos seres que guardamos as sementes de Deus. E olha que interessante. Somos espíritos eternos e somos, guarda bem o que eu vou dizer, não sou eu que estou dizendo não, e somos os únicos seres com probabilidade de conhecer Deus.
pela evolução, aunque nós temos condições de um dia conhecer Deus. Mas como é que a gente vai visitar Deus com a roupa suja, no sentido moral, no sentido de dívida moral, no sentido desse descontrole social que nós estamos vivenciando, seja ela em qual natureza for? É realmente uma penitenciária de endividados de condições morais, que não tem condições ainda de saber que é um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, irmão de Jesus, nosso irmão maior, que somos todos filhos do mesmo Pai. Tem muita gente que acha que não é isso, que veio aqui para ganhar dinheiro, para acumular dinheiro, para comprar, para disputar, para vestir, para acumular coisas. Mas o relógio da vida tem feito isso, ó. Amanhece às 9 horas da manhã. Daqui a pouco já é 12:30. Quando é pouco é 3 horas da tarde. Pelo menos para mim está assim. Sei, nosso irmão Paulo deve estar assim também, né? Faz isso, ó. Não é assim? Para todo mundo, né? Você não consegue perder tempo mais. Eu acho interessante isso. E às vezes eu fico pensando que eu tenho certeza que Deus está com pressa de que nós ultrapassemos essas dificuldades, para que nós possamos vivenciar e experimentar dias de paz, dias de alegria, dias de conforto, dias de serenidade. Até a ciência já provou isso, na medida em que detectou lá um movimento na Terra que é imperceptível do ponto de vista de gerar um mundo. Mas a gente está sentindo isso. Hoje já é, que dia que é hoje? Quarta-feira, 6 de agosto. Daqui a pouco nós estamos preparando para o Natal. A verdade, diz o benfeitor, incontestável, é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Sob o aspecto de quem já edificou o bem, edificou a consciência da sua grandeza, criado à imagem e semelhança de Deus, edificou a certeza de que somos imortais, apesar das nossas perdas, dos nossos entes queridos, que continuam vivos. Então, mas não são todos que têm isso em mente. Então, cada um vai olhar essa beleza da vida na Terra sob o prisma do seu entendimento, daquilo que já conseguiu traduzir para dentro de si. É interessante que a palavra entendimento tem o sentido de remeter para dentro de si. Não é algo que está nas bibliotecas, é algo que está dentro de si. O entendimento, aquilo que vai para dentro de si, no sentido de guardar dentro de si. Aí continua o benfeitor, mas na dor, como na alegria, no trabalho feliz, como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho de progresso e da redenção. Haveria de alguém perguntar, mas espera aí, por que ela está falando de reencarnação? Que todos nós somos espíritos milenares. Nós não nascemos de 1950 para cá, outros um pouco mais para trás, né, sabe? Com carinho.
Todos nós somos espíritos milenares. Todos nós trazemos na matriz do nosso espírito, do nosso perispírito, as dívidas de ontem que acumulamos e que não passa no raio-x da vida sem que esteja na pureza da alma a refletir. É como se dissesse: você vai para lá, você volta para a terra. Sua roupa não está limpa porque você traz ainda as marcas do orgulho, da vaidade, de todos aqueles que decorrem, que guardam no perispírito essas marcas profundas. E por isso que a gente não avança. E por isso que a gente não sai deste mundo. Por isso que a Terra vai continuar por um bom tempo ainda sendo uma escola de fraternidade, por amor de Deus que nos concede essa reencarnação, mas também vai ser uma penitenciária de regeneração. Uma penitenciária de regeneração. Penitenciária nos remete a quê? Que cometemos crimes, delitos, porque nós não fugimos de nós mesmos. É um tribunal de consciência que não se rasga processo, não se senta em cima, não prescreve, não caduca, está lá. Mas Deus nos fez para viver para sempre. O nosso corpo perece, mas o nosso espírito é eterno, por isso que Ele nos concede. Então, pensando sobre isso, sendo a Terra esse planeta de regeneração e uma penitenciária ao mesmo tempo, e pela oportunidade de estar aqui, reencarnados, sofrendo aflições inenarráveis, lágrimas copiosas, dores incríveis. Muitas vezes celebramos a vida com pequenas doses de alegria, não é assim? O resto é ai, ui. Onde você vai? E muitas vezes não é por ausência de condições financeiras. A dor é mais dilacerante ainda porque provém do íntimo, do ego, do amor, da ausência de amor. É isso que nós estamos vivendo, essa crise moral que nós estamos vivenciando no nosso meio. E não vamos sair desse meio, porque não adianta falar do outro se dentro da gente é esse mundo que nós precisamos trabalhar. Mas como é que eu trabalho isso? Tem aqui um receituário que foi feito por um homem que nasceu no berço de ouro. Era senhor da vida e da morte ao tempo de Jesus. Era imbatível, perseguidor dos cristãos. Eu tinha muita bronca dele até conhecer a história dele e até me colocar como se ele, muito parecido com cada um de nós, pela posição de ser o que foi e que continua sendo esse modelo de transformação moral. Recebeu o título de amigo de Deus, quando da conversão dele ao encontro de Jesus, nos portões, à entrada de Damasco, na Síria, quando ele ia matar Ananias. E eu vou deixar para vocês lerem Paulo e Estevão, uma obra mediúnica, de conteúdo transformador para todos nós. Paulo, antes era Saulo de Tarsi, depois Paulo. Ele nos recomenda que, estando nesse mundo de provas e expiações, nessa penitenciária, que assim nós devemos nos colocar, como devedores diante da vida, diante de Deus. Mas é um planeta de amor pela bondade de Deus, um planeta de regeneração. Paulo nos diz: em tudo dai graça,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Ah, mas como que eu vou agradecer se eu só tenho dores? Em tudo, dai graça. Lembra que nós estamos internados aqui pela nossa condição de presos, de endividados, porque precisamos modificar o nosso padrão moral, regenerar, ou seja, sair da condição de preso, cumprir as determinações do verdadeiro juiz, que é Jesus, e Ele vai nos assinalar a nossa progressão, como na execução penal, a nossa progressão. Vamos para o semiaberto, né? Mas sempre vigiando a consciência, sempre atento ao que fazemos, porque tudo que fizermos refletirá em nós próprios. Em tudo dai graças. Vamos lá? A pedra segura. O espinho previne. Quantos de nós não tem um espinho na carne? Se Paulo, ao fim da vida dele, ele tinha um espinho na carne, imagina eu. O fel remedeia. Que fel é esse? O fel dos parentes, dos amigos, da rua, remedeia. A gente olhar e ver que nós não podemos imitar quem está destilando o fel. Vamos dar outra face. O fogo refunde. O lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera. Mas nós precisamos estar firmes. O sofrimento redime. Ah, não tem esse que não fica melhor quando está no sofrimento. Ele fica bonzinho, não é assim? Ele aceita, ele concorda, ele ajuda. Sofrimento redime. A enfermidade adverte. Olha, para por aí. O corpo está dizendo para, chega. Olha para o outro lado. O sacrifício enriquece a vida. O sacrifício enriquece a vida. Porque Emmanuel diz que o maior patrimônio não é o dinheiro, o maior patrimônio é a boa vontade. E você só exerce boa vontade se você fizer um sacrifício. Senão, não sai do lugar. A morte renova sempre. Renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Seja o que for que cada um estiver passando. Por si, por familiares, seja o que for, rendamos graças a Deus. Rendamos graças a Deus. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Ah, hoje está calor, modifica. Ah, mas dentro de mim hoje está frio. Conserva, vamos modificar, vamos sempre olhar para frente. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nós encontramos. Qual que é o celeiro da sua graça? É a dor, é o frio? É falta do quê? Ele diz, Deus habita em nós, não precisamos buscar em lugar nenhum. Está dentro de nós. Emmanuel diz que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E Emmanuel complementa. E o inferno também. Então veja com onde que nós vamos situar o nosso sentimento. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. E o inferno também. E Emmanuel diz, o inferno também.
Porque tem gente que parece um barril de gasolina com um isqueiro ligado junto, não é assim? Enquanto não vem a dor, não vem a enfermidade, não para. Então, é cada um dentro de si, modificando. Porque não esqueçam de que cada um é herdeiro das suas próprias escolhas do passado. O passado que eu remonto, que eu estou dizendo, de outras vidas e dessa de hoje. Isso você não adquire os erros do vizinho, não. Você pode se afeiçoar a eles, mas os erros são seus, a herança é sua, a conta é sua. Não vai entregar no vizinho, não. O endereço é certinho, ó. E demora a chegar, né? Mas quando chega, vem molho. É a cegueira íntima, olha o que está dizendo, Emmanuel. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. A gente só enxerga o lado bom quando está a conta cheia, né? A geladeira está cheia. Quando a coisa aperta, ai, 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 é uma lástima atrás da outra. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo, segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Vamos colher as lições do que a vida está nos trazendo, a cada um. O que eu estou aprendendo com este sofrimento? Qual que é a lição que eu estou colhendo? Não nos espantem as dificuldades ou imprevistos dolorosos. Não precisa ter medo. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Às vezes vem com uma porrada mesmo, desculpa o palavrão, mas é uma pancada mesmo. Não vem com manjarzinho doce, não. Pudim de leite. Comumente, diz Emmanuel, esse socorro aparece na feição de recurso menos desejável. Ah, mas eu podia ter sido poupada desta dor. Ah, mas eu sou tão fraca, eu não merecia passar por isso. Não creia ser você vítima. Você não é só vítima. Foi ou é ainda um algoz. Lembremos-nos, porém, finaliza o benfeitor, de que o homem, vamos lembrar dessa lição, de que o homem, sob perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. O cara está lá se afogando, vem o salva-vida, ele tenta se agarrar, o que faz o salva-vida? Dá logo uma pancada na cabeça, ele amolece, arrasta ele e joga na beira do lugar seguro. É assim que a vida faz com a gente. Então tenhamos ânimo, tenhamos bom ânimo, tenhamos força, tenhamos coragem. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da verdade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos disse com muita propriedade, ainda ressoa em nossos ouvidos: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele está dizendo o mundo, não é um mundo fora, não. É um mundo aqui dentro. É um mundo individual. O mundo de cada um, que todos nós somos capazes de vencer. Que ele mesmo disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nos estabeleceu esse limite. E Jesus não disse nenhuma palavra vã. Todas as que afirmou são e serão sempre o marco na história da humanidade e um receituário
para todos, todos, todos. Um dia haverão de se render a esse amor que é tão magnífico e que agora nos afeiçoando a Jesus, o médico de nossas almas, que nos acolhe, nos envolve, nos abraça e nos encoraja, chamando cada um de nós nominalmente: filhos, filha, tem de bom ânimo, você não está só. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos concede nessa casa que é um hospital, que tantos vêm aqui em busca de socorro, de lenitivo, tanto encarnados quanto desencarnados, e que os benfeitores que já te compreendem e te obedecem possam receber de ti, Senhor, mais uma parcela de nossa gratidão, e que a luz do vosso amor ilumine e ampare a todos. Muita paz, Jesus esteja com todos. Que assim seja.